Êxodo capítulo 5, a partir do verso 1, eu leio até o verso de número 5, da seguinte forma: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão: Por que fareis, ou por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Aqui está a leitura. Como eu disse para vocês, no dia de ontem, no programa de ontem, eu li este mesmo texto. No entanto, eu abordei a mensagem aqui, ela foi temática, porque quero fazer com vocês aqui uma diferenciação entre a mensagem temática e a mensagem textual, mostrando aí para os irmãos que querem aprender a respeito dos tipos de sermão. E no temático ontem, eu tomei o verso de número 3 e coloquei o seguinte tema: O Deus dos Hebreus nos encontrou. E daí você depois procure esse vídeo. Eu posso até deixar aqui no link da descrição deste vídeo aqui, o vídeo de ontem, para que você possa aí então comparar a mensagem temática. E agora, nesta oportunidade, abordar de forma textual aqui. Muito bem, o título do sermão é o mesmo: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Mas agora, aproveitando bem mais o texto aqui, nós temos Moisés e Arão, então, com uma mensagem, de posse da mensagem recebida de Deus. Esses dois homens, principalmente Moisés, eu vou utilizar aqui Moisés porque é o enviado de Deus, aquelas pessoas, aquele grupo de homens, e Moisés, ele era portador, então, da mensagem, do evangelho. E o que significa evangelho? Boa notícia, notícias alvissareiras. Isto é o significado do vocábulo evangelho aí no grego. E de uma forma geral, teologicamente falando, o evangelho é a mensagem de Deus para o povo, uma mensagem de libertação, a mensagem de salvação, tá bom? E este povo aqui, Israel, eles estavam lá no Egito, vivendo debaixo de uma dura escravidão, cumprindo-se a palavra que Deus dissera a Abraão, ainda lá em Gênesis, capítulo de número 15, e principalmente aí o verso de número 13 e 14, e disse Deus a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia.
o Senhor promete a terra onde Abraão se encontrava naquele momento, ou seja, Canaã. Ele promete a sua semente aquela terra. Porém, existia um tempo determinado por Deus. E qual que é o tempo aqui apontado em Gênesis? É em que a medida dos amorreus, a sua medida de injustiça, tinha que se completar. E daí então viria o julgamento de Deus sobre este povo. E quando nós chegamos aqui em Êxodo capítulo 5, nós temos esse tempo se cumprindo. Então chega o momento de Deus ele agir na vida do povo. E daí envia então Moisés com a mensagem de libertação. E quando Moisés chega, o primeiro e que, conforme a orientação de Deus, é ir até Faraó para que este libertasse aquele povo, uma vez que não eram egípcios, eles eram israelitas e deveriam ser tirados dali. No entanto, o coração de Faraó está endurecido, pois Deus já havia dito para Moisés, lá no monte, eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele não liberte o meu povo. Porque eu quero aumentar as minhas maravilhas no Egito. Eu quero que toda a terra conheça que eu sou Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. E que eu tenho um absoluto controle sobre tudo aquilo que eles dizem ser Deus. E então o Senhor vai endurecer o coração de Faraó. Já é um agir de Deus. De modo que no verso de número 2, Faraó vai dizer: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar a Israel? Não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei ir a Israel. Então nós percebemos aqui que o evangelho ele chega, a boa notícia chega, mas encontra resistência por parte daquele que está escravizando o povo de Deus. E é exatamente isso que a gente percebe quando nós pregamos. Quando nós estamos aí anunciando o evangelho, agora eu estou fazendo uma aplicação desse texto para os nossos dias. Nós também somos portadores dessa mensagem. E levamos a mensagem para as pessoas que estão escravizadas hoje pelo pecado, estão escravizadas neste mundo. Mas quando nós lá chegamos, existe uma resistência por parte do diabo que escraviza as pessoas. E aí eu já faço uma seguinte observação com você, meu irmão. Não é a igreja que fica recuada ou acuada. É o inferno, porque a igreja é que avança, não o contrário. A igreja precisa caminhar, a igreja precisa marchar, a igreja precisa levar a mensagem de salvação até onde as pessoas estão escravizadas. E quando lá chega, encontra resistência por parte daquele que é o opressor das almas. Conforme nós estamos aprendendo aqui desse texto, é a mesma coisa. E o que nós temos no Primeiro Testamento são as tipologias, são as figuras, embora tendo acontecido realmente no mundo físico, não é só uma fábula, não é só uma parábola, não, é realidade. Isso aconteceu verdadeiramente, mas era uma forma de Deus mostrar como isso aconteceria no mundo espiritual também. Então, Faraó não reconhece Deus. Não o tem como um Deus verdadeiro. O Deus de Faraó são aqueles do Egito, mas o Deus de Israel, ele diz não conhecer. E se ele não conhece, para que vai obedecer? E se não obedece, para que vai libertar o seu povo? Aliás, aquele povo estava dando lucro para o Egito. Aquele povo era o que edificava as principais cidades dentro do Egito. Sem aquela mão de obra escrava, o Egito não prosperaria, não conseguiria crescer. E Faraó vai dizer para Moisés: você está tirando o povo do trabalho, você está tirando o povo da ocupação deles, com essa história de adoração, com essa história de ir celebrar uma festa para o teu Deus.
Então existe essa resistência. Agora Moisés olha para Faraó e vai dizer: não adianta. Não adianta, o Deus dos hebreus nos encontrou. Ou seja, chegou o momento de Deus nos libertar. Chegou o tempo de Deus cumprir promessa na nossa vida. E se o tempo é de cumprimento de promessa, não tem quem possa resistir ao poder de Deus. Se Deus me encontrou, Ele vai me libertar. Ele vai me salvar. Ele vai me salvar. Ele vai me abençoar. Porque o Todo-Poderoso veio ao meu encontro. Foram 400 anos de escravidão. Foram 400 anos em que Deus permitiu que eles ali ficassem. Porque era cumprimento da palavra dele dita a Abraão lá em Gênesis capítulo 15. Mas agora é tempo de libertação. Agora é tempo de salvação. Não interessa se o opressor está resistindo. Toda a fortaleza vai ter que cair, toda a muralha vai cair, toda a resistência vai cair, porque ninguém pode resistir ao poder de Deus. Operando o Senhor, quem vai impedir? Não há quem peça. E aqui Moisés diz: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. 2 pontos aqui desse texto lido. Primeiro, quando Deus nos encontrou, para que Ele nos encontrou? Ele nos trouxe para a sua presença, para nos fazer de nós verdadeiros adoradores. Nós fomos chamados para oferecer a Deus sacrifício de louvor e adoração. Fomos constituídos pelo Senhor como sacerdotes, ministradores na sua presença. Você foi encontrado por Deus e trazido para a sua presença por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, para ser um verdadeiro adorador. Caminho de 3 dias para adorar, para servir ao Senhor. E por que nós devemos estar na presença de Deus, sacrificando, oferecendo adoração, buscando a sua face? Porque aquele que não está na presença de Deus, ele vai sofrer a sua ira, ele vai sofrer consequência da espada, da perseguição. Deus, ele não criou o homem para a escravidão. Deus criou o homem para a liberdade, para estar na presença dele. Mas o homem preferiu lá no início dar ouvido à serpente, a dar ouvido à voz de Deus. E quando se dá oportunidade de ouvir a voz da serpente e não a voz de Deus, então tem duras consequências. Então, 2 situações. Ou você passa pelo juízo de Deus, pela espada, pela pestilência, por viver no pecado, e o pecado atrai a ira de Deus, e se você estiver dominado pelo pecado, tu serás alvo da ira de Deus. E esta é a mensagem que nós estamos pregando. Hoje já tem acontecido. Deus tem visitado o homem nos seus pecados, nas suas mazelas, nas suas concupiscências, nas suas abominações. Mas também Deus, na sua grande misericórdia e graça, tem dado a oportunidade em Cristo Jesus do homem se reconciliar com Ele. A escolha aí está dada. A oportunidade está aí diante dos homens. A pregação está sendo feita, está sendo levada, a mensagem está sendo levada. Agora, quem é do povo israelita, quem é dos hebreus, quem é de Deus? A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a voz de Deus. E se você é de Deus, você vai entender essa mensagem e você, então, será encontrado também pelo Deus dos hebreus. E a partir daí, quem é encontrado por Deus, a sua vida vai ser mudada, a sua vida vai ser transformada. Você passará a ser um verdadeiro adorador. Por que o teu prazer está em Deus? Porque a tua satisfação está no Senhor.
porque o teu coração está, a tua alma está como o salmista diz lá no Salmo 42, assim como um cervo anseia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Por quê? Porque você foi encontrado pelo Deus dos Hebreus. Então não fique aonde você está, caminhe, ande, vá para o lugar onde Deus tem determinado. Qual que é o lugar que Deus quer que você esteja? Não é onde mais você quer estar, não é como mais você quer estar, é onde Deus quer que nós estejamos. E onde Deus tem nos colocado, nós devemos ofertar a Ele, oferecer a Ele sacrifício de louvor e de adoração, até porque nós fomos salvos, nós fomos tirados da escravidão. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis então cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. Daí o rei do Egito vai sobrecarregar o povo, para que o povo não tenha tempo de ouvir a mensagem que Moisés está pregando, a mensagem que Moisés está anunciando. Irmãos, eu vou encerrar a minha palavra nesta manhã com este ponto. Que tristeza nós temos visto hoje. A palavra de Deus chega até as pessoas e até muitos cristãos que já foram beneficiados pelo poder desta mensagem. E muitas das vezes o faraó do tempo presente, pois é, Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 4, o Deus do presente século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Perdão, 2 Coríntios 4, 4. Ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo Jesus. Que coisa terrível, irmãos. O Deus do presente século, qual que é? O Deus do presente século é, então, aqui, Faraó. 2 Coríntios 4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, que nesta manhã você tenha a oportunidade de ter sobre a tua vida, o teu entendimento, resplandecendo aí a luz do evangelho de Cristo. Que Deus diga a teu respeito, haja luz e haja verdadeiramente luz. E daí tu encontrarás o caminho da salvação e caminhará, sairá desse jugo, dessa escravidão, desse sofrimento, dessa angústia, dessa dor e passe a servir o Senhor com alegria e com prazer. E você, meu irmão, minha irmã, que já tem experimentado da graça do Senhor, não dê ouvido para o diabo, não dê ouvido para a serpente, não dê ouvido para Faraó, pois ele quer te escravizar, ele quer te fazer ficar trabalhando cada vez mais, e tem que trabalhar 12 horas, e tem que trabalhar 15 horas, porque você tem que ter casa, porque você tem que ter carro, porque você tem que pagar as contas, e você não está dando conta de tudo isso, por isso você tem que trabalhar tanto que não tem mais tempo para adoração. Você não foi chamado para ficar trabalhando tanto assim, você foi chamado para ser um adorador. Você foi chamado para servir ao Senhor e não servir ao sistema em que nós estamos por aqui atravessando. Não sirva ao sistema, sirva a Deus. Viu? Não vos conformeis, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Eu não estou dizendo que não tenha que trabalhar. Quem não trabalha, que não coma também, conforme diz Paulo, mas trabalhe na medida certa, não seja escravo do sistema. Se submeta a Deus, se sujeita a Deus, seja servo do Deus vivo, porque você será abençoado. Eis aqui a mensagem para você. O Deus dos Hebreus também nos encontrou. Amém.